Olá, meus amores, e hoje vamos ver os dons espirituais de Escorpião, signo de água. Vamos lá comigo? Quais são os dons espirituais? Amores, já entrou no ambiente, sentiu tudo mudar, sem ninguém dizer nada, algo mais real do que o próprio dia? Já percebeu que algo estava escondido ali? Isso não é loucura, isso é sensibilidade espiritual. E se você nasceu sob o signo de Escorpião, você carrega em si uma centelha divina, rara, poderosa e antiga. Uma luz que nasceu para atravessar as trevas. Mas atenção, essa não é uma jornada qualquer. Até o último segundo do nosso vídeo você vai entender quem você é de verdade e por que o universo confiou a você os dons, esses dons, porque cada segundo te aproxima da sua essência. O que será revelado não é entretenimento, é conexão, é cura, é missão. Então, amores, aqui não é só um conteúdo astrológico, né? Mas é tipo invisível para o visível. Um fio de luz que conecta você a memórias que estavam adormecidas. Se você é escorpiano, escorpiana, ou se ama alguém que carrega essa energia, vai reconhecer tudo do íntimo desse ser. Porque escorpianos não nasceram para ficar na superfície, sim nas profundezas, criados por véus, lapidados pelo silêncio. A dor que transforma em força. O mundo pode não compreender a intensidade de Escorpião, mas hoje você vai se reconhecer. E se no meio desse caminho alguma lágrima escorrer, um arrepio acontecer ao seu espírito, se recordando de quem você sempre foi. Imagine por um instante o que você sente no peito não é confiança, não é confusão, é um chamado, como se o teu pressentimento fosse bússolas e a sua dor fosse sempre um portão dourado da transformação se abrindo. O escorpião que rasteja na areia da sobrevivência, a serpente que croca de pele e a águia que voa alto, livre, com visão espiritual aguçada. E para os poucos que completam essa trilha, ainda há o fogo da fênix, o renascimento sagrado, a alma que morre para tudo que não é verdadeiro e retorna carregando luz o suficiente para guiar outros na escuridão. Amores, vamos revelar com profundidade os 7 dons espirituais ocultos que vivem dentro dos escorpianos. Eles não são metáforas, são realidades vivas que vibram dentro de você, esperando o momento certo para despertar. Cada um desses poderes será revelados com respeito para os corações que, mesmo ferido, continuam vibrando amor. Ao conhecer esses dons, você não só vai se reconhecer, mas talvez pela primeira vez compreender porque você nasceu exatamente como é. E não se preocupe em entender tudo de forma racional. A verdade espiritual não precisa ser lógica, ela precisa ser sentida. Então respire e se entregue, porque agora começa a revelação da sua verdadeira natureza, a chamada espiritual do guerreiro da luz que você nasceu para ser. Feche os olhos por um instante, sinta o seu coração e prepare-se para lembrar quem você é. 1. A jornada escorpiana. Escute com atenção, porque o que você está prestes a ouvir, talvez ninguém nunca tenha te contado. Você vai reconhecer com o coração. Escorpião é o único signo do zodíaco guiado por 3 arquétipos sagrados. E sim, isso tem um motivo que vai muito além da astrologia comum. O primeiro arquétipo é o escorpião. O animal que dá o nome ao signo, ele vive escondido em silêncio, próximo da terra, sempre atento e pronto para se defender. Essa fase representa os primeiros passos da alma escorpiana na terra. É a fase do instinto, da sobrevivência, do sentir tudo com intensidade, mesmo quando não se entende o porquê. Muitos escorpianos passam grande parte da vida nas sombras emocionais, nos medos profundos, nos amores que doem.
Mas chega um momento em que algo dentro começa a incomodar, como se a alma estivesse sendo chamada para algo maior. É aí que nasce o segundo arquétipo, a serpente. A serpente representa a transformação. Ela troca de pele e abandona o que não cabe mais. Deixa para trás mágoas, crenças, identidades que já não sustentam o propósito. E é nesse processo, sim, dói. Porque a serpente não apenas troca de pele, ela troca de vida. O escorpiano, nessa fase, vive o luto de si mesmo, mas é nesse luto que ele se encontra com a verdade. O passado começa a perder a força e a alma começa a lembrar do que realmente é feita. Então, quando a serpente finalmente se desprende das camadas que as prendiam, surge o terceiro arquétipo. A águia. A águia voa alta, ela vê tudo acima das montanhas espirituais. Ela já não luta por sobrevivência, ela é esperta, ela escolhe aonde pousar. Essa é a fase da consciência desperta. O escorpiano aqui já não se perde mais no grama das emoções. Ele aprendeu, ele cresceu e agora carrega a sabedoria nos olhos e a compaixão no peito. E para os poucos que se entregam por inteiro à jornada da alma, ainda há um quarto símbolo, não oficial, mas profundamente verdadeiro, a fênix. A fênix não apenas muda, ela morre para o ego, para a ilusão, para os desejos rasos. Ela queima tudo que não é essencial e renasce das próprias cinzas, carregando luz em cada célula do espírito. Esse escorpiano já não pertence apenas a si, ele se torna canal do divino, ele guia outros, cura, protege. Ele se torna de fato um guerreiro da luz. Agora pense com carinho em qual dessas fases você se encontra hoje. Escorpião, serpente, águia ou fênix. Porque isso define não quem você foi, mas quem você está prestes a se tornar. 2. Os 7 poderes dos 7 poderes espirituais. Agora que você conhece esses arquétipos, chegou o tempo mais poderoso dessa revelação. Segundo mentores espirituais, a espiritualidade, as almas escorpianas recebem 7 dons espirituais raros, 7 chaves invisíveis, que quando despertas, torna o escorpião um dos maiores protetores espirituais da Terra. Mas atenção! Esses dons não vêm pronto. Eles dormem no fundo da alma, esperando o momento certo de emergir. Vamos a cada um deles. Respire fundo e ouça com o coração. Primeiro poder, o dom da transmutação. O escorpiano é um alquimista emocional. Ele sente tudo de forma intensa, mas não é vítima das emoções. Ele as transforma. Ele pega raiva e vira força. Ele pega dor e vira compaixão. Pega medo e vira coragem. Quando tudo parece perdido, é o escorpiano que se levanta das ruínas e ajuda os outros a se levantar também. E isso não é só sensibilidade, isso é um dom. Segundo poder, o dom da regeneração espiritual. Os escorpianos renascem sempre, perdem tudo, mas constroem tudo de novo, caem e levantam-se ainda mais fortes. São capazes de reconstruir a alma depois de uma grande perca. Assim como a fênix, o escorpiano verdadeiro não teme a destruição, porque ele sabe que depois dela sempre vem o renascimento. Esse poder é ativado nas grandes provas da vida. E se você já passou por uma questão assim, você já começou a despertar. Terceiro poder, a visão além do véu. Os escorpianos enxergam, mas não com os olhos. Eles enxergam com a alma. Sabe quando alguém está mentindo? Sentem quando um ambiente está carregado. Percebe o que ninguém diz em voz alta. É como se tivesse um radar espiritual, uma bússola interna sempre ativa. Esse dom, quando usado com sabedoria, protege o escorpiano e os que estão à sua volta. É a verdade que caminha disfarçada, mas que nada escapa dela.
Quarto poder, a cura profunda. Os escorpianos têm o dom de tocar a alma, suas palavras, seu olhar, sua escuta curam. Não é uma cura comum, é aquela que acontece no silêncio, quando o outro se sente visto, quando sente que não está mais sozinho. Muitos escorpianos são guiados para o caminho da psicologia, da medicina, da espiritualidade, mas mesmo sem informação nenhuma, eles curam só por estar presentes. Esse é o dom da alma que passou pela dor e escolheu amar mesmo assim. E esses são apenas os primeiros 4 poderes. Já dá para sentir a força que habita dentro de você. Ainda temos mais 3 dons sagrados que revelam a grandeza escondida para os escorpianos dispersos. E esses próximos são os mais intensos, os mais raros, os mais espirituais. Tenha o coração aberto, porque quando a alma reconhece a sua missão, nada é mais pequeno, tudo se transforma sagrado. Terceiro dom, como despertar os poderes espirituais? Vamos saber? Agora que você já conhece os 4 primeiros e sente o eco deles na sua alma, chegou a hora de algo ainda mais profundo. O despertar real desses poderes dentro de você. Porque saber que algo existe é só o começo. O verdadeiro milagre acontece quando você se compromete com a própria essência. Escorpianos não recebem esses dons como presentes prontos. Eles são como sementes, enterradas bem fundo, esperando a coragem da alma para florescer. E esse florescimento acontece em 4 passos, 4 fases sagradas que, quando percorrida com sinceridade, fazem você lembrar por que aceitou essa missão antes mesmo de nascer. Primeiro passo. Aceitar as próprias sombras não é fingir que não sente, que não sofre, que não erra. É olhar para cada parte escura de si com compaixão, sem máscara, sem culpa, sem fuga. O escorpiano verdadeiro não tem medo do que sente, porque sabe que dentro da própria sombra existe luz esperando para ser libertada. A dor não é punição, é portal. E só quem entra de frente nesse portal é capaz de sair dele com sabedoria na alma. Amores, o segundo passo é passar pelas provas iniciáticas. Todo escorpião, em algum momento, é desafiado por uma grande ruptura. Pode ser a perca de alguém que ama, uma traição que parte o peito, um trauma que muda o rumo da vida. Essa prova não acontece para te destruir. Ela vem para quebrar o que não é real e revelar o que é eterno em você. É na dor mais profunda que o dom da regeneração começa a se ativar. E mesmo sem entender tudo no momento, lá na frente, você olha para trás e percebe, foi ali que eu comecei a despertar. Terceiro passo, servir com o coração. Não importa se é com palavras, com arte, com silêncio ou com presença. O escorpiano só acessa todo o seu poder quando entrega para o outro. O dom não é para inflar o ego, é para ser ponte, é para curar, orientar, proteger. Cada gesto de cuidado, cada atitude sincera, cada ato de generosidade sem plateia ativa a energia espiritual que está adormecida dentro de você. Servir é sagrado, e quando o escorpiano serve com verdade, o universo envolve com uma força invisível que o guia e protege. Quarto passo, amores, conectar-se com o invisível todos os dias. O escorpiano desperto precisa de um elo constante com o mundo espiritual, seja através da oração, da meditação, da escrita intuitiva, dos estudos da alma, não importa o caminho, o que importa é o mergulho. É o silêncio que escuta, é o olhar que vê além. O espírito escorpiano foi feito para caminhar entre os mundos. E quanto mais você se alinha com a espiritualidade, mais os seus dons se ativam com naturalidade. É como se uma chave girasse por dentro e tudo começasse a fazer sentido.
Quando você aceita a sua sombra, enfrenta a sua prova, serve com amor e se conecta com o sagrado, você se torna o que nasceu para ser. Um guardião invisível, um farol de luz silencioso, um guerreiro que luta com compaixão ao invés de violência. Os escorpianos não vencem com grito, eles vencem com presença. Quarto, a mensagem final dos mentores espirituais. Numa das noites mais intensas, algo é revelado ao escorpiano e muda o olhar dele. Amores, onde houver um escorpiano disperso, ali estará uma trincheira quanto a força das trevas. Escute isso com o coração aberto. Você não é frágil por sentir demais. Você é poderoso porque sente o que o mundo não percebe. Essa sensibilidade que às vezes parece peso é a sua bússola espiritual. É o sinal de que você está aqui para ser mais do que uma pessoa comum. Amores, o escorpiano vem para fazer a diferença, vem com a sua força, vem com a sua luz. Os escorpianos que completam a sua jornada interior não recebem apenas dons, mas missões espirituais coletivas. Eles passam a atrair de forma natural pessoas que precisam de luz, que precisam de consolo, que precisam de alguém que já enfrentou o caos e saiu dele com amor no olhar. Esses escorpianos não procuram liderança, mas se tornam líderes espirituais por onde passa. Sua presença orienta, sua energia protege, sua alma se transforma em um canal direto da justiça divina. Os 7 dons espirituais de escorpião foram colocados ali pela própria espiritualidade sagrada para os tempos finais da humanidade. Escorpianos seriam soldados silenciosos da batalha espiritual. Não com espadas, mas com luz. Não com poder, mas com compaixão. São eles que, enquanto o mundo dorme, mantêm a chama acesa da esperança. São eles que sustentam vibracionalmente as almas que já não têm mais força. São eles que, mesmo feridos, continuam curando. A força de escorpião é inacreditável. E se você está escutando, é apenas isso tudo, é uma confirmação que a sua alma ouviu o chamado, que o seu tempo chegou. Os dons estão dentro de você, a responsabilidade também. Mas junto dela vem a certeza de que você nunca está só, porque os escorpianos despertos, o próprio céu caminha ao lado. Amores, feche os olhos por um instante, se puder. Sinta a vibração que percorre seu corpo nesse momento, porque o que você ouviu aqui não foi apenas informação, foi uma lembrança, uma memória da alma, algo que já estava em você, mas que precisava ser tocado, despertado, invocado. E se você chegou até aqui é porque a sua alma está pronta para aceitar a responsabilidade de ser luz, pronta para viver com propósito e deixar de ser apenas alguém que sobrevive no mundo, para ser alguém que transforma o mundo com a própria existência. O universo nunca coloca um espírito em escorpião por engano. Antes mesmo de nascer, você escolheu essa trilha. Você disse sim para os desafios, disse sim para o renascimento, disse sim para tocar nas dores mais profundas e mesmo assim continuar amando. Escorpiano foram talhados em silêncio, treinados na sombra, moldados na água do mistério, mas quando despertam, brilham com uma luz tão intensa que nenhum mal consegue resistir, porque é da escuridão mais densa que nasce a luz mais pura. E é isso que você é, uma luz pura em meio à densidade, um farol silencioso que guia
para os que não têm mais direção. Uma alma antiga que sabe sentir o que o outro não sabe dizer. Uma presença espiritual que não precisa se impor para ser sentida. A sua dor não foi em vão. Cada perca, cada queda, cada lágrima contida no travesseiro foi um degrau da sua ascensão. E agora você está muito mais perto do céu do que nunca. Escute com o coração o que eu vou te dizer agora. Não desista da sua luz, mesmo que o mundo tente te apagar, mesmo que tentem te dizer que você é demais, que sente demais, que passa dos limites, que pensa demais, que vive demais. Você é completo, você é consagrado, você é necessário, porque enquanto muitos se escondem da verdade, você nasceu para enfrentá-la, para atravessar o fogo e sair dele com as mãos cheias de cura. E por onde você passa, mesmo sem perceber, você acende almas. Então, meus amores, caminhe, mesmo que silêncio, mesmo que só, porque nunca se está só quando se caminha com fé. Você carrega para os que te cercam que ninguém vê, mas todos sentem a força da transformação, o perfume do invisível e o toque invisível da compaixão. Que a sua jornada seja firme, mas também leve, que sua alma se lembre todos os dias que você foi feito de estrelas e tempestades, de abismos e asas, de morte e renascimento, que a sua luz ilumine mesmo os becos mais escuros desse mundo e que aonde você chegar, a energia da cura, da proteção e da verdade também chegue. Que você nunca se esqueça, ser escorpião é ser uma promessa viva da luz em meio à noite. É isso, meus amores. Fico por aqui. Já deixo um grande beijo, ó. Coração que explode amor. Fiquem com Deus. Gratidão.